No devocional de hoje, vamos aprender alguns segredos sobre a Arca da Aliança, que é a presença do próprio Deus. E quando entendermos a presença de Deus de maneira acertada, experimentaremos a prosperidade que ela carrega. O segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 9 a 12, nos revela grandes maravilhas que servem até hoje como exemplo para alcançarmos uma vida de abundância na presença de Deus. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então, Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Esta passagem conta quando o rei Davi desperta em seu coração o desejo de trazer a arca da aliança para Jerusalém. Todavia, existe sempre uma maneira certa de se fazer as coisas, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Não basta apenas termos vontade ou ímpeto de fazer. Fazer de qualquer maneira nunca será o ideal, é melhor nem fazermos. Davi então convoca o povo para trazer a Arca da Aliança, à sua maneira, e muita gente o acompanhou. Ele seguia muito feliz com seu objetivo, mas a falta de conhecimento de que a arca não poderia ser transportada de qualquer jeito custou a vida de Uzá. Parecia maravilhoso, mas a lei de Moisés dizia claramente que só quem poderia tocar na Arca da Aliança seria os levitas, e só depois de se purificarem, a arca poderia ser transportada em seus ombros. E diante da trágica tentativa de levar a arca para Jerusalém, Davi resolveu suspender a operação de transporte e deixou a arca na casa de Obed-Edom. E após os 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele e seus filhos nunca mais saíram da presença da arca, que era a própria presença de Deus, mesmo quando ela foi levada para Jerusalém, e mesmo após a construção do Templo de Salomão. Lá estava a família abençoada de Obed-Edom, sempre na presença de Deus. E antes de Davi deixar a arca na casa de Obed-Edom, ela ficou durante 20 anos na casa de um levita chamado Abinadab, e simplesmente não aconteceu nenhuma novidade de vida em sua casa. A mesma arca que apenas ocupou espaço na casa de Abinadab trouxe abundância para a casa de Obed-Edom. A arca era a mesma, Deus era o mesmo, a mesma missão para os dois, Abinadab e Obed-Edom. Por que houve tanta diferença? Embora o mesmo desígnio, há pessoas com percepções espirituais diferentes. Abinadab representa um religioso cumpridor de obrigação. A presença de Deus se tornou comum, um fardo, uma obrigação. Se tornou ingrato, cuidava por obrigação. Gente assim pensa que está fazendo além da conta, quando na verdade não percebe que está perdendo a bênção. Já Obed-Edom representa a espiritualidade, uma consciência ativa em Deus. Cada momento com Deus era único, aproveitava ao máximo, era uma honra. O coração encontrava disposição para servir e, consequentemente, recebia bênçãos de todas as ordens. Um coração grato é um coração comprometido, alegre, motivado, refletindo em toda a nossa vida. Tudo é uma questão de ótica. Para o religioso, aos que se assemelham a Abinadab, a presença de Deus se torna comum e nada mais acontece de novidade. Se presta um culto a Deus bem ou mal, ou seja, de qualquer maneira, o importante é que já cumpriu seu papel semanal. Só que não há mover de Deus, há apenas pessoas se auto-enganando. Para muitos, servir ao Senhor se tornou um peso, uma obrigação. Por isto, não há novidade de vida. As manifestações espirituais são fictícias, de agendas e protocolos criados por homem. E digo mais, manifestações vazias, mortas e sem a presença do Espírito Santo. Mas para aqueles que se assemelham ao Obed-Edom, cada hora, minuto e segundo, cada momento, cada culto, cada palavra ministrada, são extraídos tesouros para suas vidas. Para Obed-Edom, a presença de Deus, embora constante e perceptível, era aproveitada ao máximo e as coisas internas e externas não tinham como não mudar. Não havia monotonia, estavam atentos a todas as novidades, que eram diárias. Tudo, eu disse tudo, prosperou significativamente. Todos os seus empreendimentos, família, saúde e paz.
chegou a hora de nós entendermos duas coisas que nos foram ministradas até aqui. A primeira é, somente quando Davi entendeu que a presença de Deus não pode ser levada de qualquer maneira, é que ele conseguiu transportar a Arca da Aliança para o reino. E a segunda é que devemos usar o exemplo de Obed-Edom e fazermos questão da presença de Deus em nossas casas, em nossas vidas, em nosso trabalho, em tudo que nos cerca. E isso é estabelecer o reino de Deus na terra e na nossa vida. A arca representava a presença de Deus na terra e, quando foi realmente compreendida, mudou a vida, a mentalidade, a consciência espiritual, as coisas materiais, o local, a vizinhança, mudou tudo, até mesmo o futuro da descendência de Obed-Edom. E hoje a presença de Jesus representa o que a arca representava ao povo naquela época. E quando entendermos a importância da presença de Jesus em nossas vidas, tudo mudará de lugar. As coisas internas e externas serão transformadas para melhor. Por isso, não trate sua vida espiritual de qualquer maneira. Jesus é muito precioso para ser tratado de uma maneira como Abinadab tratou a arca. Tratar a presença de Jesus de qualquer maneira é o mesmo que ter o maior tesouro que existe em nossas mãos e acharmos que se trata apenas de uma bijuteria. Lembre-se, tudo é reflexo. Se para Deus você faz de qualquer jeito, se sua vida espiritual é tratada de qualquer maneira, imagina como você tem tratado todas as outras áreas de sua vida. E se não for para fazer bem feito, é melhor nem começar a fazer. Pense nisso com cautela. Senhor Jesus, que no dia de hoje nossas motivações e atitudes estejam alinhadas à sua vontade, que possamos fazer bem feito e da maneira correta conforme queres que venhamos produzir, que possamos nos apartar de corações religiosos como o de Abinadab e entendermos e termos a inteligência espiritual de Obed-Edom quando o Senhor se fez presente em sua casa. Ainda que tenhamos a sensibilidade de enxergarmos a sua presença como a maior oportunidade de vida que podemos ter para prosperarmos, termos paz, saúde, uma família abençoada e que te serve com amor, e que possamos ter a sabedoria de passarmos todos esses tesouros de geração em geração. Que cada momento seja único em sua presença, que nossos corações sejam gratos, comprometidos, motivados e que possamos honrá-lo de maneira correta. Que a religiosidade se afaste de nós, que nossos corações não se esfriem, que nossa consciência nunca ache comum a sua presença, ou fardo, ou uma obrigação, e venhamos perder as novidades diárias de vida que só o Senhor pode nos proporcionar. Que possamos ansiar a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada ensinamento, a cada oração, a cada palavra, a todo o tempo glorificando a sua santa e poderosa presença em nossas vidas. E só assim experimentaremos o que Obed-Edom experimentou em sua presença. Obrigado, Altíssimo Deus, por se fazer presente em nós e por cada ministração que tem nos libertado, nos guiado e nos aproximado mais de Ti. Amém.